Hum. Hi guys, it's Mai here. How are you doing? So today eu estou aqui com os meus queridos amigos, o Teacher Leo e o Teacher Rafa, e nós vamos falar um pouquinho sobre sotaques em inglês, o mito dos sotaques e alguns outros tópicos. Ok, então fala aí pra galera, Rafa. Ei, gente, beleza? Aqui é o Rafa. Ok, e o Leo? Fala aí, Léo. Shoutouts for everybody. Hello, guys. Aqui é o Teacher Léo. Tudo bem com vocês? Saudade da gente? Yes, a gente já tem um podcast gravado já, que a gente falou um pouquinho sobre fluência, né? Se você não ouviu, dá uma olhadinha lá, tá um podcast super interessante. Mas vamos lá. O nosso tópico de hoje é sobre sotaques e como eles podem diferenciar, ou até dificultar, ou até melhorar o nosso inglês. Mas vamos lá. Antes de tudo, acredito que vocês já conheçam, né, os nossos convidados, mas fala um pouquinho de você primeiro, Rafa. Beleza. Gente, é o seguinte, né? Eu dou aula já um pouco de tempo, né? Assim, quase um ano. E também tem um canal no YouTube, né? Que se chama Rafa do Inglês. É muito E é isso, legal. sabe? Aí Quem assim, não né? seguir vai levar uma bronca minha, viu? Aí, né, gente, eu gosto assim cara, eu gosto muito de inglês, sabe? Eu estudo assim desde os 11 anos, sabe? Então, é algo assim que eu gosto de estar pesquisando, tal, questão de, tipo, vocabulário, essas coisas assim, né, de aprender a me aperfeiçoar também, né, para estar ensinando aí meus futuros alunos, né, e tal. E é isso, eu gosto muito de inglês e por isso que eu gosto de dar aulas e de estar aprendendo também a cada dia. E quero estar compartilhando aí várias informações, né, assim, no meu canal, nas minhas aulas pessoais. E é isso. Legal, Vocês precisam Rafa. ver o zoinho dele brilhando, gente. Eu vou falar isso. É lindo. Eu acho que ele O gosta do que amor. ele faz, né? Exatamente. Isso é muito importante. Quanto a você, Léo, a gente já te conhece, né? Mas para o pessoal que ainda não te conhece. Prazer, sou o Teacher Léo Passoni, eu sou de Mirassol, do interior de São Paulo. Eu tive essa oportunidade incrível de conhecer a Maia e o Rafa pela internet, que é uma ferramenta muito poderosa, né, hoje em dia. E eu acredito que, tanto para mim quanto para eles dois, será o nosso futuro, né, daqui para frente, porque a nossa missão como professores de inglês é levar o conhecimento para as pessoas da maneira correta, de uma maneira saudável, cada um trabalhando de acordo com aquilo que foi solicitado, né? Eu tô um pouquinho nervoso daquele, tô brincando. Eu vou deixar um pouquinho descontraído o nosso podcast. Eu espero que cada um de vocês possa cada vez mais valorizar o nosso trabalho, seguir a gente nas redes sociais, procurar o nosso trabalho, para que será o maior prazer em poder ajudar cada um de vocês, meus queridos. Exato, nós somos teachers diferenciados que fazem podcast, gente. Exactly. É verdade, velho. Very cool. Ok, Pode então, procurar por aí que você não vai achar outra igual a gente, não, cara. I agree. exatamente. Somos únicos, Uhum. divertidos, cada um tem uma personalidade diferente, mas nos completamos. Ok, Caraca, então profundo. é profundo, né? Somos o quarteto fantástico. A gente é o trio fantástico, gente, de teachers. Então vamos lá. Gostei. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre o sotaque. E eu queria saber o sotaque preferido de vocês. Eu vou começar. O meu sotaque preferido é o americano para se falar, né? Mas para ouvir, eu tenho vários sotaques que eu gosto bastante, dentre eles os sotaques europeus. Gosto muito da forma que eles pronunciam o way, né? Que é land e coisas assim. Mas eu queria saber de vocês, qual o seu sotaque preferido, Rafa? Caramba. Assim, né, pra falar, eu também prefiro o americano, né, e tal. Tipo, eu acho um pouco mais fácil, né, o americano. Mas, assim, pra mim, eu acho que o mais, tipo assim, que eu gosto de ouvir, eu gosto muito de ouvir também, além do americano, o britânico. E é isso, sabe? Assim, eu acho que tem algumas indianas que elas conseguem falar o inglês assim perfeito, sabe? Tipo, algumas que eu conheci.
Elas falam assim tão perfeito que eu penso assim, caraca, não é possível, deve ser americana, velho, não é possível. E Uau! é sério, velho. Eu fiquei até surpreso, acho que foi esses dias mesmo, eu conheci e tal. Aí ela falou pra mim assim, eu sou da Índia. Aí eu falei assim, velho, não é possível que tu é da Índia, porque é muito difícil de entender o sotaque indiano. Aí ela, não, eu sou da Índia mesmo. Aí eu pesquisei o número lá, né? Tipo, não tem aquele negócio do número lá, acho que é DD, né? Isso. 62, alguma coisa, assim, acho que era 62, alguma coisa assim. Aí tava lá, eu pesquisei em indiano, eu, caramba, fiquei surpreso. Muito Pois bom é. saber disso, Rafa. Né, Maia? Verdade, com certeza. Eu tenho uma amiga também que ela é indiana, ela tem um sotaque muito bom. Não parece, porque o indiano ele tem aquele sotaque característico, né? E aí ela fala, só que ela fala com uma clareza, igual a gente tem o sotaque brasileiro, tem algumas pessoas que falam com mais clareza e outras que, assim, por uma questão de treino, não falam com tanta clareza assim, né? Mas ela também não parece, porque ela fala bem legal. Inclusive, você tem alguns episódios de podcasts, né, Rafa? Também no seu canal. Uhum. Legal, Sim, sim, eu interessante. gosto bastante dessa questão do podcast, né? Porque assim, é algo que você pode ouvir rapidinho ali, e tal, você tá no treino, ou, sei lá, eu quero andar na rua, tal, você tá ali ouvindo seu podcast e Uhum, tá lá, né? Ouvindo as pessoas, tal, e você não tem aquela negócio de ter que ficar olhando assim para a pessoa, você vê o gesto dela, ou uhum. alguma informaçãozinha, não, a pessoa tem que explicar de uma maneira tão clara que você tá ali fazendo exercício, tal, você entende. Por isso que eu gosto do podcast por conta disso. Eu também adoro podcast. E quanto a você, Léo, qual o seu sotaque preferido? Se dá para escolher um, né? Bom, eu tô emocionado porque, cara, é maravilhoso, igual eu falei pra vocês, estar aqui com vocês, né? Porque é muito bacana a gente ter essa conversa, sabe, amigável, para poder também mostrar para as pessoas, né? Cada um com a sua personalidade, igual a Maia havia mencionado, também nossa preferência, né? Mas assim, eu concordo com vocês dois, não tiro nada do que vocês disseram. De primeiro é o sotaque norte-americano, né? Não vou falar estadunidense, né? Porque nós também temos o Canadá, que tem um sotaque muito parecido com o sotaque norte-americano dos Estados Exato. Unidos, Uhum. com algumas diferenças pouco sutis, mas assim, eu gosto muito do inglês britânico, embora às vezes dá um pouquinho de raiva, né? Porque é muito complicado você querer fazer igual. Sim, eu acho lindo de você escutar, tanto é que assim, eu vou fazer uma propaganda aqui de cada um de vocês hoje, né, que nem a Maia, ela tem um sotaque muito bom, na minha opinião, com relação ao britânico. O Rafa, Concordo. ele exatamente, o Rafa, ele tem conteúdos incríveis sobre esse assunto também. Gente, pelo amor de Deus, acompanhe esses dois. Eles são muito sucessos. Mas assim, depois nós vamos falar com mais detalhes, pessoal, sobre isso. Mas assim, se fosse para mim escolher entre um sotaque, eu gosto muito do Southern Accent, que traduzindo seria o sotaque do sul dos Estados Unidos. Gente, eu não sei porquê, mas quando eu escuto esse sotaque, parece que eu tô falando com a minha avó. Tipo assim, eu vou pegar só rapidinho um exemplo para vocês verem. Talvez eu possa ser linchado do país por conta disso. Eu peço perdão se tiver alguém me escutando isso, né? Porque, sem ofensas, eu admiro muito a forma como vocês falam, da mesma forma que nós também temos a nossa forma de falar. Mas eu acho muito bacana a maneira como eles falam. Vale, listen to me because I've got something really important to tell you, right? Eu amo essa sonoridade desse sotaque. Eu adoro, adoro. É interessante, né? Parece tipo um stream, assim, eles estão falando, 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 assim, parece um. Tem tipo um ritmo, né? Que é Sim. a característica também do brasileiro, às vezes, quando fala, que às vezes o inglês americano, sei lá, dos grandes centros não tem. E lá tem, né? Inclusive, você também tem, né? Uns vídeos no TikTok de sotaque que eu vejo, acho muito interessante. Gente, Nossa senhora. esse vídeo é bom, esse vídeo é bom. Gente, assiste ele lá, gente. Gente, o pior é o sotaque do português de Portugal, né? Porque o pessoal fala pra mim, véi, esses tempos atrás eu fui em Portugal fazer uma viagem com a minha família, os caras falam desse jeito mesmo, bom dia, como estás? Eu falei português de Portugal. Eu falo, velho, sei lá, às vezes eu fico às vezes eu fico escutando, né, tipo, na televisão, coisas assim aleatórias, mas é mais pra fazer palhaçada mesmo, sabe? Sem ofensa, com todo respeito, né? Claro, é mais uma brincadeira, né? Mas assim, não sei se eu diria que é 100% igual, né? Porque a gente vai falar sobre esse assunto já já, né, gente?
criando um climinha assim de Exato, né? Tem muitas diferenças de sotaque, né? Como o Léo falou, do sul dos Estados Unidos, dos grandes centros, sotaque europeu, sotaque canadense, que para mim é muito difícil diferenciar sotaque americano de canadense. A forma que a pessoa. Me falaram, até um americano me falou. A diferença é a forma que eles pronunciam as vogais e tal, mas assim, eu não vejo nenhuma diferença. Mas eu sei que About, also, né? desse About, jeito. about. sério? Então me expliquem aí, Also. pessoal. Vai lá, Rafa, tua vez. É que nem tem o about também, né? Eles falam about, eles em vez de falar about, igual americano, né? Eles falam about. É muito diferente. Eu vi isso foi num vídeo assim, tá? Sabe? Aí tava assim, tá, o cara falando lá, aí falou about. Eu falei assim, about. Aí na hora que eu fui ver a transcription, aí tava lá, about. Eu, caramba, bem diferente. Pode falar, Muito Léo, que legal. você ia também Muito explicar bacana. aquela parte. Ah, não, sim, claro. Realmente, gente, igual eu estava comentando, o que o Rafa falou é verdade, né? A gente pode notar de cara que, por padrão, como nós somos americanos, nós aprendemos o sotaque norte-americano, né? Porque é o mais fácil de ser falado e de ser ouvido, como vocês haviam mencionado, né? Porém, gente, de cara, você percebe que o canadense, embora ele tenha uma particularidade muito parecida, semelhante ao norte-americano dos Estados Unidos, a gente está acostumado a ver aquela palavra American, né, no inglês, a gente sabe que não existe uma palavra para falar estadunidense, né? É polêmico, mas a gente vai deixar isso para o próximo Pois bloco, é, né? né? Sim, exatamente. E de cara você percebe que um canadense falando inglês, ele tem uma pronúncia, embora pouco parecida com o de um estadunidense, você percebe que nem o caso do about, also, você percebe que as vogais são mais abertas e o jeito dele se expressar é um pouco mais assim, espontâneo. Eu vou falar a verdade, eu tenho pouco contato com o inglês canadense, mas eu sempre falo para os meus alunos, na dúvida, é sempre bom você, pelo menos, fazer uma viagem para o país, a hora que você tiver, né, com um nível de inglês suficientemente bom, ou apenas fazer amizade na internet para você procurar ver as diferenças, né, de pronunciação entre um ou outro, né. Um bom exemplo a gente aprende, né, de uma forma padrão que nós temos a palavra sitting room, que seria provador. No Canadá, você chega lá, você vê o quê? Dressing room. Então, são essas diferenças de vocabulário e pronúncia que nós encontramos. Interessante. Eu acho muito legal, assim, porque tem muitos cantores canadenses, né? Como o caso de Justin Bieber, a Celine Dion também, que é canadense. Tem alguns outros, e também acredito que possa ter influência do francês, né? Que o Canadá também tem bastante pessoas que falam francês e tal. Exatamente. E eu acredito que Quebec, possa né, da ter. França, né? Uhum. Exactly. Ok, guys. Mas então, como a gente estava falando dessa questão de sotaque, como o Rafa pontuou no nosso script, tem esse mito de alguém ter um melhor sotaque, ou seja, se eu tiver um sotaque, sei lá, canadense ou americano, e uma pessoa tiver um sotaque indiano, significa que o meu sotaque é melhor que o dela, né? E isso, na verdade, é um mito, porque cada um tem um sotaque, o seu sotaque é a sua identidade, tem muito a ver com aquilo que você é, com a língua que você fala, né? E eu queria que vocês dessem a opinião de vocês a respeito disso. Já passaram por isso com alunos, com você mesmo? Como foi para vocês? Meu Deus, polêmico, polêmico. Polêmico. Vamos Posso tirar começar? even or odd? Vamos tirar even or odd, Rafa? Vai, bora. Pode começar aí, Léo, então. Não, tudo bem. A gente tá aqui para isso. Eu vou depois passar para você. Eu gostaria muito de ouvir o que vocês têm para dizer, porque eu estava ansioso para chegar nessa parte, gente. Agora, falando sério, brincadeiras à parte, é um assunto muito sério, porque eu já tive experiências ruins, não somente com alunos, mas assim, com pessoas, principalmente falantes nativos de inglês, que vieram contestar para mim, dizendo o seguinte: nossa, por que o seu inglês é tão bom, mas assim, da pessoa que está ali do teu lado, ou do teu aluno, a pessoa tem muita dificuldade. Aí eu fiquei pensando, poxa vida, né? Meu Deus. Assim, a pessoa pode ter perguntado numa boa, mas eu senti um pouco assim de superioridade ou arrogância nisso. Por quê? Tenta imaginar o seguinte: a nossa língua portuguesa não é um idioma muito fácil de se aprender. Óbvio, né? Nós temos
colegas, amigos, assim, de outros países, né? Os indianos que falam hindi, além do inglês. Nós temos o árabe, que é um idioma muito difícil. A nossa querida Fofa, um beijo para ela, né? We're sending our love for you, Fofa. I don't know if you're gonna hear this, but Yeah. that's okay. Então, gente, eu desafiaria essas pessoas, né, com todo respeito, que gostam de criticar as outras pessoas. Eu falo falantes nativos, eu acho que vem mais deles isso. Aprender o nosso português. Mas, não vale cometer nenhum erro, viu? Ironicamente falando. Então, eu quero que eles possam entender essa diferença. Isso também, gente, acontece com mesmo brasileiros, sabe? Principalmente, assim, pessoas, assim, do interior do país. As pessoas têm uma mentalidade muito retrógrada. Elas acham que, por exemplo, para você falar inglês bem, igual a Maia havia mencionado, você tem que ter um sotaque 100% perfeito, igual ao dos norte-americanos, dos britânicos, dos canadenses, etc. Gente, quem disse que nós devemos colocar essa máscara, entre aspas, ou imitarmos, né, reproduzirmos 100% igual o sotaque deles? Não, cada sotaque, gente, é como se fosse uma identidade, um passaporte nosso. Então não tem problema nenhum você ter sotaque. É legal você ter essa diversidade, porque isso mostra que a língua inglesa está se globalizando cada vez mais. Então não há problemas em ter sotaque. Porém, nós vamos falar, depois disso eu vou passar a palavra para vocês agora, sobre a questão de pronúncia, né? Tem essa diferença entre sotaque e pronúncia que nós vamos falar, tirar essa dúvida para vocês. Uma coisa é você pronunciar, por exemplo, a palavra car, com essa pronúncia americana. Na Europa pode ser que você use car. Agora, você mudar a pronúncia, por exemplo, car, sei lá, alguma outra coisa relacionada assim, então essas são as diferenças nas quais nós vamos estar falando muito em breve. Exato, eu achei muito legal essa parte que você falou do mito, né, das pessoas elas acharem que o sotaque é melhor que o outro, e que o nativo às vezes tem essa questão, né, o seu sotaque é tão bom, por que o dos outros, ou sei lá, um brasileiro tem um sotaque tão forte e você não tem? É muito por uma questão pessoal, né, tem pessoas que têm essa coisa mais forte do sotaque, de falar com a forma que o brasileiro fala, né, que é até visto como uma coisa charmosa lá fora, que, por exemplo, você vê Gisele Bündchen, Adriana Lima, essas supermodels falando inglês, elas têm o sotaque brasileiro, que eles veem como uma coisa bonita, né? E quando a gente vê, tipo, um americano falando português, né, tentando falar português, a gente até acha bonitinho ele falando as coisas erradas, né? Não tem aquele vídeo eu esqueci o nome dela agora? Minha Teacher Gringa, alguma coisa assim, que ela falava bonitona. Ela. Eu adoro ela também. Nossa, ela é super engraçada. Pô, gente, vamos atrás dela para fazer alguma coisa com ela. Vamos lá. Tem a Ninka, né, também. Quem? A Ninka. Tem a Ninka, acho que o nome dela é Ninka. Ela é acho que é da Holanda, alguma coisa assim. Ela tem o inglês dela é muito bom, mas na hora que você vê o português dela, eu fiquei impressionado. Caramba. Ela tem aprendido bem. Igual a Maia falou, meu Carol, eu estou aqui agora na minha computador, eles têm essa questão, igual você falou, Maia. Exato. Ela contando aqui, eu fiquei sabendo porque um aluno me enviou, né, falando que ela tipo, daquela coisa do beautiful, né, que quando você vai em inglês você fala she's beautiful, he's beautiful, she's very beautiful, mas aqui a gente tem bonitona, e ela queria falar bonitono, né, que o cara era bonitono, e todo mundo começou a dar risada dela. Mas eu acho ela super legal, e às vezes a gente vê o americano falando inglês e acha super bonitinho ele errar, né, e a gente tem esse preconceito com a gente, né, de, eu tenho que falar totalmente certo. Tem até um podcast que eu fiz com o Voltron, o nome dele é Marco, né, Voltron é o nome do canal dele, que ele é americano, e eu fiquei super nervosa no podcast. Eu não sei porquê, eu fiquei super nervosa de falar alguma coisa errada, e ele falou, nossa, não, eu falo português, ele fala português, fala espanhol, ele falou assim, gente, assim, quando você tá aprendendo uma língua, cometer erros é normal, mesmo que você é fluente, não significa que você não vai cometer erros, né? Até mesmo quando você... Exato. Isso é uma coisa muito legal, acho que é um tema para um próximo podcast também, né? Oba, é isso aí, galera, por favor, compartilhe. Ideias. Olha lá. Brainstorm. Exatamente.
Saindo ideias aos montes aqui, né, nossas conversas. Mas isso é verdade, assim, da gente ter esse preconceito mesmo com a gente, né, de, não posso cometer erros, quero começar o inglês assim, quero, tipo, quero estar fluente. É lógico que você tem que ter metas, né, Com mas certeza. não ficar, tipo, querendo, quero aprender, começar hoje, daqui, sei lá, 3 dias ou uma semana eu quero ficar fluente. Ai, gente, pelo amor de Deus. Meu Não Deus. aguento ouvir isso, né, gente? Tenha dó. Sim. Vamos ser realistas, povo. Quanto tempo vocês levaram para ficar fluente na língua portuguesa? Com qualquer outro idioma vai Anos. ser diferente, cara. Então, ó, vende essas passagens que vocês comprou aí para fazer intercâmbio, tá tudo errado. Vai aprender inglês primeiro com um profissional qualificado. Não é verdade? Exato, Uhum. totalmente. Que é o que a gente conversou no nosso outro podcast. Se você está ouvindo ou não ouviu, ouça, porque tem muito mais sobre esse assunto que a gente discutiu, né? Então, a gente vai conversar um pouquinho, queria que vocês dessem a sua opinião também, a opinião de vocês, sobre essa paciência, né, que o Rafa até pontuou no script, de aprender uma língua, né, que a gente começa hoje e quer terminar amanhã, tudo para ontem, e como nós faríamos, é lógico que a gente não pode apressar as coisas, né? Mas fazer com que esse processo seja mais suave e seja mais rápido, digamos assim. Rafa, Meu primeiro. querido Rafa, por favor, fale. Please. Fale, please. Ok. Eu vejo que essa questão de você ter a paciência de aprender uma língua, ela é muito importante, sabe? Porque eu acredito, assim como vocês, eu tenho aprendido inglês a todo momento, sabe? Todos os dias. Então, não é algo assim que vai falar assim, acabou, sabe? Assim, meu aprendizado acabou. Eu li tá, essa gramática aqui de acabar rápido, tal, acabou, né, o meu conhecimento ali e tal, só que eu decorei tudo aquilo ali. Não, eu vejo assim que é algo assim que ele é contínuo, né, o aprendizado de inglês e tal, e você tem que ter realmente a paciência, porque é algo assim que às vezes a gente pode até esquecer uma pronúncia, sabe, de uma palavra, às vezes a gente pode estar falando ali e tal, não sei o quê, e alguém vem corrigir e fala assim, nossa, você pronunciou desse jeito e tal, não sei o que, tá, vamos corrigir e tal, fala assim dessa maneira e tal, assim como um americano falaria tal, no contexto, não sei o que. Aí tem essa questão também do linking sounds, né, assim, que eu vejo que é algo muito importante, sabe? A gente aprende, a gente ter essa noção de, de falar, assim, por exemplo, eu vejo ali no texto está escrito that I, por exemplo, ao invés de falar that I, por que que eu não falo that I, né? Uhum. Assim, entendeu? Para você já acostumar, tá, teu ouvido e tal, grava ali você falando that I ali no teu WhatsApp, para você ter ali aquele costume de ouvir, sabe? Porque eu vejo assim que é muito importante, que até eu estou fazendo para mim, eu ter esse costume de eu gravar alguma coisa para eu ter essa noção, tipo assim, não, se eu falar desse jeito, vai estar errado, deixa eu corrigir aqui e tal. É algo assim que você tem que se autocorrigir, sabe? Porque é uma coisa assim que os autodidatas eles fazem se autocorrigir. Eu vejo que isso é muito importante. E tem que ter paciência mesmo, porque às vezes até que em português a gente erra, por exemplo, a palavra problema, por exemplo. Muita gente fala problema, então eu vejo assim que é algo que você tem que ter paciência consigo mesmo, sabe? A cada dia, tal, ali treinando, busca ali ter um parceiro ali para você conversar, né? E tal, tipo assim, vamos ali tal no grupo ali e tal, conversar ali com o americano, conversar ali com, sei lá, com alguma pessoa de outra nacionalidade, entendeu? Eu vejo assim que você tem que se perdoar. Primeiramente, se perdoar, tal, se você cometer erros, porque até em português você comete, e, e assim, buscar mesmo conhecimento, ler tal leitura, né? Ali você lê ali algo sobre, sei lá, eu quero ler sobre mindfulness, por exemplo. Aí você lê ali tal aquele texto, tem as palavras ali que tem tudo a ver ali com mindfulness, e, e você vai aprendendo ali as pronúncias, tal, não sei o quê, e sempre, né, buscando conhecimento, não desistir, porque eu vejo assim que tem muita gente que quer criticar, sabe? É igual que eu tava conversando com o Léo, né? Assim, Léo, tem muita gente, não sei o que,
tá me criticando, não sei o que e tal, e eu vejo, assim, que é algo que você não pode desistir, porque você tem que ter esse amor pro inglês, você tem que ver, tipo assim, cara, eu amo inglês, mano, porque eu posso falar, sei lá, de Bíblia, eu posso falar de ciência, você tem que ter esse amor, essa paixão, tipo assim, caraca, eu posso falar isso, eu tenho um vocabulário para isso. Então, o que tem que mover a gente é a paixão pelo inglês, por que que você quer usar essa língua? Então, para mim, eu acho que paciência é isso, é você ter amor por aquilo que você quer, entendeu? Você quer falar inglês, por que você quer falar inglês? Você quer ser um astronauta, você quer ser ali um professor de inglês, um engenheiro, por quê? Usa essa paixão que você vai ter amor pelo inglês, e é isso. Eu tô assim, de boca aberta. Caramba, Rafa, parabéns. Não, palmas pro Rafa. Clap, clap, clap. Obrigado. Muito bonito, tudo que a gente gostaria mesmo de dizer. Legal, né? Eu gostei muito do que o Rafa falou em relação à parte, você ter essa paixão, né? Achar alguma coisa orgânica que te move a aprender inglês, porque tem pessoas que aprendem, sei lá, porque a mãe quer que aprenda inglês, porque precisa por uma questão de business, né? Que quero subir de cargo na empresa. Claro, mas você tem que achar o seu porquê. Por que você está aprendendo inglês? Você quer viajar para outro país? Coloque isso como meta, né? The better things take time. The best things take time. Tipo, as coisas melhores, elas levam tempo, né? Então, acho que isso faz muito sentido. E agora vem a hora da bronca, né? Que é a hora que o Léo fala. Eita! Vamos lá, então. Vocês estão preparados para levar uma bronca de mais de 4 minutos? Então vamos lá. Não, tô brincando, gente. Na verdade, até que eu gosto de... O que acontece? Até que eu vejo, assim, bacana quando as pessoas veem eu como um teacher, assim, exigente, né? Não assim, com uma forma intimidadora, porque eu sempre espero o melhor dos meus alunos, certo? Uhum. Porque se eu exijo de uma pessoa, é porque eu sei que ela tem capacidade, não importa o passado que ela teve. Eu estava refletindo hoje sobre isso de manhã. Então, não importa se teve uma infância difícil, se ela não teve as mesmas oportunidades, não importa, isso não é desculpa. O que está em questão é o que o Rafa acabou de falar. A questão, assim, da paciência, se você ama aquilo que você faz. E não, igual a Maia havia mencionado, você fazer uma coisa porque o seu pai, a sua mãe tem o sonho de você se tornar fluente, muitas vezes você não tem um objetivo, uma meta. Você acaba vindo para a aula com autoestima baixa, porque, vamos lá, né, para mais uma aula, porque, o professor tem a obrigação, né, de fazer eu ficar fluente em inglês, né? Aí a pessoa cultiva diariamente esses pensamentos que eu não vou conseguir porque eu não posso, porque é muito difícil, porque é muita coisa. Por quê? O que isso engloba? Muitas vezes é impaciência. Tudo se resume numa mesma coisa, impaciência. A pessoa, ela quer... Eu falo que nós vivemos numa sociedade muito imediatista, por isso que tem muita gente que desenvolvendo ansiedade, depressão. Gente, eu falo brincando, mas tem gente querendo pular da ponte por causa de coisa assim, que você vê que não tem cabimento. Gente, então para pensar. Se você é uma pessoa muito imediatista, é porque o problema não está com as pessoas ao seu redor, principalmente os profissionais que você contrata, ou até mesmo a instituição, a escola ou o professor que você contrata, mas sim com algo interno dentro de você. Se você quer colher resultados rápidos, eu sinto muito, você vai se frustrar, você vai quebrar a cara, você tá louco? Hora da bronca. Vamos lá agora. Hora da bronca. Você quer plantar... Velho, você quer plantar... Não, para pensar comigo. Você quer plantar, mas assim... Perdão, você quer colher, mas sem plantar? Como? Não, isso não existe, cara. Então, cultive diariamente suas sementes, igual o jardineiro. Ele vai lá, planta bonitinho, ele aduba, para depois, no futuro, ele colher os seus frutos. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu fico tão nervoso, gente. Olha, eu até engasgo aqui para falar, tô brincando. Tá doido, esse povo me deixa doido. Brincadeira. Não, gente. Pode continuar, desculpa, te cortei. Não, imagina, gente, vamos se interagindo, né? Vocês têm total liberdade para falar com a hora que vocês quiserem. Mas assim, gente, eu sei que eu brinco, mas vocês têm que ter em mente que tudo que vocês vão fazer na vida é a longo prazo. É a mesma coisa. No primeiro dia de aula da faculdade de Direito,
O sonho do cara é ser advogado. Quanto tempo leva para fazer a faculdade de Direito? 5 anos, mais um monte de outras especializações que ele tem que fazer para passar na OAB, e queira ou não, ele tem que advogar. Só que aí o problema é, no primeiro mês de aula, o cara já quer ser advogando. Ah, mas eu conheço uma pessoa que fez isso. Não pode comparar a sua história com a da outra, gente. Então, vamos ser mais realistas. Cara, todo mundo precisa passar pelo processo de evolução. É degrau por degrau. Então, complementando tudo isso que vocês falaram, paciência é isso. É você ter amor pelo que você faz, é você ter metas, objetivos, entender que tudo leva um tempo. Quando você se desprende do tempo, eu te garanto, o teu aprendizado vai ser muito prazeroso. Nossa, eu acho que se eu tivesse um teacher igual o Leo, quando eu estava aprendendo, eu ia ficar fluente muito mais rápido. Porque tipo, ele manda muita real. Falei, gente, acho que você até deveria fazer uns vídeos no TikTok, mas assim, tipo, mandando a real, assim, pro pessoal. Você tem alguns, inclusive, assim, né? Eu mando a real mesmo. Eu vou colocar esse povo no lugar deles, esse povo aí que fica aí reclamando de barriga cheia. Agradece a oportunidade que vocês têm, meu povo. É verdade, Léo. Super legal suas dicas. Eu gosto muito quando você fala, porque, tipo, faz a pessoa, assim, olhar de outra forma, né? Falou, meu, é verdade o que ele tá falando aí. Então, super legal. Eu tenho uma aluna de 60 anos, ela veio rapidinho falando da Angola, ela é refugiada, assim, da guerra. Depois de tantos anos, você sabe, tadinha, ela tem uma história muito sofrida. E ela é uma dessas pessoas, coitada, que tem esse tipo de pensamento dia após dia. Eu sento no chão com ela e falo, Helena, eu acredito muito em você. Sabe por quê? Porque se você me procurou para ser o seu profissional, é porque algum lugar dentro de você, você tem uma esperança de que um dia você quer se tornar fluente em inglês, sabe? E isso, gente, pessoas como a Helena, que me faz continuar fazendo o que eu estou fazendo. Eu fico até emocionado de falar, porque todo dia, eu espero que ela escute isso, todo dia que eu saio da casa dela e da neta dela de 10 anos, eu falo, caramba, são alunos assim que me faz continuar fazendo o que eu estou fazendo. Não importa a dificuldade, não importa, isso para mim não é obstáculo, eu faço questão. Payoff, né? Uma coisa muito gratificante. Você vê a pessoa. Até me arrepiei aqui, cara. É legal, gente. Não, professor tem uma missão muito boa, né? Todas as profissões têm. Mas é que professor, ele te ajuda, né? No sentido de você alcançar as metas da sua vida. Tem até um comercial sobre isso, né? Que por trás de tudo tem um professor. Então, é verdade. Mas vamos voltar, tirando a parte emotional, vamos voltar